quando você está esticada no que fizeram com você e você está dentro dessa angústia, desse vazio existencial, por causa dessas experiências lá com a sua mãe, lá da sua infância, ou por causa desses problemas, você gasta muita energia todos os dias e essas energias, elas roubam você exatamente de perceber o quanto a vida ainda tem para você. O quanto você pode avançar na sua vida profissional, o quanto você pode sonhar com coisas grandes. Por quê? Porque toda a sua energia, ela muitas vezes está depositada em ter que dar conta todo dia de algo que aconteceu na sua experiência de vida lá no seu passado. Por isso que esses 3 princípios, eles balizaram a minha experiência, porque eu também vivenciei a experiência da rejeição ali na minha infância. Também vivenciei do lado do meu pai, mas vivenciei. Então, esses princípios que eu aplico ali dentro do método travessia, que eu aplico a partir da teoria da atenção, não só esses, né? Eu peguei alguns aqui, porque como são 7 semanas, que a gente fala 7 semanas para a vida inteira, então aqui não dá para a gente entregar tudo. Mas um pedaço você pode pegar, e eu quero que, como se a sua travessia começasse hoje. Então, o primeiro princípio aqui é um princípio interessante, que eu uso do início ao final no método travessia. A gente chama de princípio da aceitação. Grave isso aqui que eu vou falar para você. Nós estamos falando, lembra da chamada? Talvez você está aqui porque viu algum vídeo meu rodando por aí e eu falando sobre o que nós teríamos aqui hoje. Quando a gente fala de vazio existencial, quando a gente fala de rejeição materna, problemas com a mãe, ou problemas ali no seu passado, que interferem até hoje, nós estamos falando de uma dor muito profunda. Então não adianta você, muitas vezes, ouvir algumas pessoas que trabalham só no campo motivacional. Isso aqui não é uma questão só motivacional, isso aqui é uma questão de profundidade. É como você levar uma pessoa na frente do mar e a pessoa que vai à frente do mar, eu digo que tem 3 tipos de pessoas que diante do mar, elas vivem experiências profundas. Aquela que chega lá em cima do prédio, eu vejo isso aqui em Copacabana, às vezes eu gosto de chegar na janela e olhar o mar, e só de olhar o mar tem algumas pessoas que já choram. Tem outras pessoas que não basta ele olhar o mar da janela, ele tem que descer. E quando ele chega próximo ao mar, e ele pisa na areia, e a água bate no pé, ele chora e vive a experiência de perceber o que está para além do mar. Mas existem outras pessoas que isso não basta. E é esse tipo de pessoa você. Terceira pessoa é você. Não basta só dar para você algumas coisas que alimentam você no superficial. O que você deseja é a profundidade do mar. É o risco, muitas vezes, de ser afogado pelo mar. Mas o mar aqui é a representação da plenitude. O mar é a representação aqui do horizonte que aponta para além do mar. O mar é a representação aqui da plenitude que abarca todo o universo. O mar é a representação aqui de algo que eu trabalho dentro da travessia e é um dos momentos, para mim, mais fenomenais. É que quando eu ensino que o vazio existencial, quando eu trabalho o princípio da aceitação, é porque o vazio da angústia, o vazio da rejeição, o vazio do abandono, ele não é para ser preenchido por nada. O vazio é para ficar vazio mesmo. Porque esse vazio só pode ser preenchido pela plenitude daquilo que está apontado para além do mar. É a plenitude do Criador que consegue preencher o vazio. E aí você tem o paradoxo.
paradoxo. O que é um paradoxo? Paradoxo é dizer que o vazio existencial que gera angústia, ele vai ficar vazio, mas ele vai ser preenchido pela plenitude do Criador. E ele volta a ficar vazio, mas na volta do vazio você não sente mais o vazio existencial. Por quê? Porque a angústia mais profunda e a depressão mais profunda, o último rosto que se abre é o rosto do próprio Criador. Nessa perspectiva, vazio é a plenitude daquele que consegue abarcar toda a realidade, porque foi ele mesmo quem criou. Por isso que esse princípio da aceitação é um dos princípios mais poderosos para quem vivenciou essa experiência da rejeição e do abandono. É por isso que quando a gente está trabalhando lá no método Travessia, os 7 níveis de virada de chave para o eu forte, porque você está no ciclo do eu fraco. Você lembra disso? Rejeição, abandono, crise existencial, os medos, o medo impacta, do medo de ser você mesmo, impacta na vida dos relacionamentos, vai impactar na sua vida profissional, não faz você crescer, aí você tem potencial, razão, sabe que tem potencial, emoção, afeto, sabe que falta o afeto, ou nem sabe, mas paralisa. O que isso acontece? Volta novamente para a crise existencial, volta para a angústia, então você se retroalimenta dentro do ciclo do eu fraco. O que a gente tem que fazer? Quebrar esse ciclo com a travessia do eu forte.